Seja bem-vindo a este vídeo, meu nome é Jonathan Ribeiro, eu já atuo como terapeuta há mais de 7 anos e neste vídeo eu vou te ajudar a melhorar, a saber um caminho para melhorar talvez da crise de ansiedade, ter resultados com depressão, síndrome do pânico, entre outros problemas. Nós vamos falar da flexibilidade psicológica. Flexibilidade psicológica, como o próprio nome diz, é o oposto da rigidez psicológica, é o oposto de uma mente engessada, de uma psique engessada. Uma terapia chamada terapia de aceitação e compromisso, a ACT, que tem como um dos seus fundadores o Steven Hayes, que eu falei no vídeo anterior sobre ele, assista esse vídeo se você tiver crise de ansiedade ou pânico, tenho certeza que vai te ajudar muito. Flexibilidade psicológica é um conjunto de 6 capacidades que vão ajudar você a não ficar estagnado em um determinado problema. A flexibilidade psicológica vai permitir com que você não fique preso no que chamamos de distorções cognitivas, nas lentes ruins que a sua mente cria, as distorções da realidade. Uma pessoa deprimida, por exemplo, ela pode olhar para o mundo e ver o mundo apenas como ruim, no momento que ela não está bem, né? No momento que ela está tendo uma crise depressiva. Pessoas que cometem suicídio são pessoas que naquele momento, infelizmente, elas acreditam que não tem jeito um determinado problema dela e que a vida não é uma vida que vale a pena ser vivida. Podemos entender que não há flexibilidade para enxergar o outro lado. As pessoas enxergam algo fechado. Para você entender o que é flexibilidade, você talvez já tenha ouvido falar sobre bambu, né? Então, por exemplo, existem árvores e galhos rígidos. Quando surge uma tempestade, um vento muito forte, esses galhos, essas árvores podem quebrar. Porém, o bambu é diferente, ele é flexível. Diante de situações adversas, ele vai se curvar, só que não vai quebrar. Assim que terminar a tempestade, ele voltará à sua postura correta e conseguirá seguir com o seu desenvolvimento a partir dali sem grandes problemas. Quando nós, seres humanos, passamos por alguma situação adversa, por exemplo, um término de um relacionamento, alguém morreu, nós podemos ter 2 tipos de atitudes. Uma atitude inflexível, rígida. Então, por exemplo, acabou meu relacionamento, alguém morreu, eu fico preso naquele sentimento ruim e acredito que não tem mais jeito. Muitas pessoas ficam durante um tempo nisso e depois elas começam a adquirir flexibilidade. Infelizmente, muitas pessoas ficam durante muito tempo e algumas pessoas ficam a vida inteira nesse problema. Isso é inflexibilidade. Uma pessoa flexível, ela poderia até mesmo ter uma sensação ruim quando alguma coisa aconteceu, por exemplo, um término. Ela poderia ter uma sensação ruim, um sofrimento, quando perde um ente querido, quando sofreu uma tragédia, quando foi assaltada. Só que em pouco tempo, ela começa a pensar de uma forma flexível. Então, por exemplo, minha namorada, minha mulher me traiu. E aí vem pensamentos, por exemplo, não acredito, ela não podia ter feito isso comigo, minha vida acabou, não posso viver sem essa mulher. Um pensamento fechado naquilo ali. Depois você pode se flexibilizar, ou de repente tem pessoas que conseguem a flexibilidade já naquele momento. Flexibilidade psicológica seria enxergar o todo. Tipo, minha vida não acabou, eu vou conseguir prosseguir, eu vou sair dessa, eu vou ficar bem. Existem outras pessoas, eu vou conhecer pessoas que são confiáveis. Se eu fui assaltado, por exemplo, perdi meu carro, por exemplo, aquilo pode acarretar um grande sofrimento, mas se eu tenho flexibilidade psicológica, eu começo a enxergar o todo. Eu vou sair dessa, eu vou melhorar, eu ficarei bem, eu comprarei outro carro, minha vida não acabou, o carro foi embora, mas eu estou ileso, eu não estou machucado, graças a Deus, nada aconteceu comigo, nada de ruim. E isso é flexibilidade psicológica. E para a terapia de aceitação e compromisso, flexibilidade psicológica contém 6 fatores. Você precisa desses 6 fatores. Esses fatores eu vou falar com você sobre eles e eu quero que você verifique se você tem eles. Se você não tiver eles, por conta de um conhecimento religioso, você pode desenvolver por conta de uma conversa com seus amigos, eles podem ajudar você a ser mais flexível, você pode desenvolver fazendo terapia, tá? Você pode desenvolver até mesmo assistindo conteúdos por aí, mas você precisa desenvolver. Esses 6 fatores
são conhecidos como o hexaflex, tá? O hexágono de Axis. 6 partes, ok? E esses 6 fatores são muito necessários para que você tenha flexibilidade psicológica. Flexibilidade psicológica a gente vai conseguir com as seguintes coisas. A aceitação, tá? Que é envolver-se com experiências emocionais dolorosas sem tentar mudá-las ou evitá-las. Por que a aceitação é tão necessária? Porque quando você começa demasiadamente a se defender de coisas que são comuns, por exemplo, um dia você foi traído e agora você evita se relacionar. Você não aceita que, se você se relaciona com alguém, existe a possibilidade de, por exemplo, acabar. Ou, infelizmente, existe a possibilidade do outro mentir. Você não aceita, por exemplo, que as pessoas morrem. Você não aceita, por exemplo, que você perdeu alguma coisa. Que, de repente, ontem, você perdeu tudo num jogo. Você não aceita coisas do passado, você não aceita uma possível coisa que pode dar errado, você não aceita um monte de coisa. Na vida, as coisas não são preto no branco. Na verdade, na vida, as coisas têm muitas nuances, muitas cores, e nessas cores, muitas coisas podem acontecer. Coisas podem dar errado. Sofrimento existe. A partir do momento que você escolhe um caminho, você tem ali diversas possibilidades boas e ruins que podem acontecer. Você precisa aceitar. A pessoa que não aceita a parte ruim, quando isso acontece, significa que ela fica inflexível psicologicamente. Ela não sabe lidar com isso. Inflexibilidade psicológica, a não aceitação, colocando uma analogia aqui. Tem um muro na minha frente. Não era para ter. Eu estou numa corrida, tem 10 pessoas correndo comigo e tem um muro na minha frente. Não aceitar, tá? Quando se trata de algo objetivo, real, um muro, por exemplo, eu ficaria reclamando, meu Deus, quem foi que colocou esse muro aqui? Por que não me avisaram? Não era para estar aqui. Só que enquanto eu estou não aceitando, negando aquele muro, a existência daquele muro, reclamando do porquê ele está ali, a corrida continua. Eu preciso aceitar que existe um esforço agora. Talvez eu tenha que contornar um muro. E aí minha corrida vai ficar um pouco mais longa do que os demais que de repente não tem muros. De repente eu vou ter que me esforçar e subir em cima do muro para ultrapassar um muro. Na vida, às vezes você veio de uma família muito, muito pobre, como a minha família, de onde eu vim. Tem gente que nasceram em famílias ricas. E isso torna, às vezes, a corrida da vida injusta. Tem gente que acerta no primeiro relacionamento. Já casa e vivem felizes até que a morte os separe. Tem gente que não, tem gente que passa no primeiro concurso, tem gente que não, etc, etc, etc. O problema é que algo ruim acontece e você não aceita aquilo, às vezes você não consegue avançar. Quando aceitar traz uma certa leveza. Você só consegue tomar uma atitude. Aceitar não significa resignação, não significa permitir. Não é isso. O muro está na minha frente. Se eu fico negando, não era para estar, isso cria uma reclamação mental, uma atividade mental que não tem nenhuma utilidade. Se eu aceito, caramba, eu me incomodo, inclusive, mas o muro está ali. Então, o que eu preciso fazer? Subir e ultrapassá-lo. A aceitação, tá? Você tem que se envolver com isso. Você vai ter a capacidade de se envolver com as experiências emocionais dolorosas sem mudá-las ou evitá-las. Existem coisas na vida que são inevitáveis. A morte é inevitável. Sabemos a vida inteira que todos vamos morrer, só que às vezes alguém morre e sentimos como se aquilo nunca estivéssemos preparados para aquilo. Assim é com muitas coisas e só conseguimos avançar após a aceitação. Segunda coisa, desfusão cognitiva, disfusão cognitiva. Disfusão cognitiva é alterar a relação com os pensamentos negativos, observando-os como eventos mentais ao invés de fatos. Vamos lá. O que chamamos de fusão cognitiva, fusão com os pensamentos. Imagina que aqui é um pensamento, aqui é você. Se fundir com o pensamento é se tornar um com o pensamento. Então, por exemplo, não passei de uma prova. Logo vem o pensamento, sou burro. Só que perceba, não é porque eu pensei que eu sou burro que realmente eu sou burro. E se eu ficar acreditando nisso, isso é uma fusão, é uma identificação com o pensamento. Minha namorada me traiu e terminou comigo. Aí eu penso, nunca mais vou conseguir encontrar uma outra mulher igual a ela. Nunca mais vou amar uma outra mulher igual a ela. Pensamento, tá? Eu pensei sobre isso. Se eu me fundir com esse pensamento, eu
coloco ele, eu equiparo ele com a realidade, mas pensamento é pensamento, realidade é realidade. Pensamento não é realidade, ok? Então, você precisa desfundir, tá? Desfusão. Você hoje, perceba, tá? Se você tem depressão, você está fundido com pensamentos de tristeza, você está equiparando pensamentos que estão dentro da sua mente, que estão tirando a sua vontade de viver com a realidade. Pensamentos de eu não vou conseguir, eu sou um fracasso, ninguém gosta de mim, etc. Se você é ansioso, talvez você tenha pensamentos, por exemplo, de eu não vou conseguir fazer essa tal coisa, eu vou ficar nervoso, eu teria uma crise de ansiedade. E você está acreditando muito nisso como se fosse a realidade, mas pensamentos não são a realidade. Você precisa se desfundir disso. E já já eu vou te falar como que você faz isso, ok? Mas saiba, se você está imerso em sofrimento psicológico, você provavelmente está identificado com pensamentos negativos, que é a mesma coisa que estar fundido com pensamentos negativos, e você precisa se desfundir disso. Esse é o segundo fator necessário para a flexibilidade psicológica. E o terceiro fator para a flexibilidade psicológica é o contato com o momento presente. Aumentar a consciência do momento presente e aceitar a realidade como ela é, sem julgá-la. Isso tem muito a ver, é diretamente conectado com as coisas anteriores. Na verdade, aqui tudo se conecta. Algumas se conectam mais. Aumentar a consciência do momento presente e aceitar a realidade como ela é, sem julgamentos. Muitas vezes nós nos deparamos com uma certa situação e resistimos a ela como ela é. Por exemplo, você tem um trabalho e você precisa desse trabalho. Só que enquanto você trabalha, você fica resistindo a ele. Você fica, não era para estar aqui, era para estar em outro lugar, e lá, 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 lá. Você decidiu casar com uma pessoa e agora que você está casado com essa pessoa, você fica pensando em uma outra coisa. Você não aceita aquilo como ela é. Você fica julgando, era para ser diferente, e tal, e tal, e tal, e tal. E você faz isso até mesmo com você mesmo. O problema é que se você não consegue estar na realidade como ela é e aceitá-la e parar com esses julgamentos, as coisas nunca estarão bem. Você sempre estará insatisfeito. Você estará insatisfeito com quem está com você estará insatisfeito com a sua vida, com o seu corpo, com tudo, com o seu sucesso que você tem. Tá tudo bem você buscar sucesso, tá tudo bem você almejar alguma coisa que você ainda não tem. Porém, se você permanentemente continuar insatisfeito com as coisas que você tem, olhando para tudo que você tem, para sua esposa, para os seus bichos, para sua casa, para o seu trabalho, para o seu corpo, para sua aparência, julgando isso, criticando isso, sem conseguir olhar para aquilo como aquilo é, sem julgamento, de uma forma limpa, se limpando de tudo quanto é tipo de passado, de críticas, de julgamentos. Se você não conseguir fazer isso, você vai ficar inquieto, ansioso, triste, insatisfeito. Então, é muitíssimo necessário esse contato com o momento presente, aumentar a sua consciência com o momento presente, aceitando a realidade como ela é, sem julgamentos. Isso pode ser treinado. Aceitar a realidade como ela é não te impede de continuar se movimentando em direção a alguma coisa que você almeja. Porém, você não pode o tempo todo ficar se projetando para o futuro e perder completamente o presente. Porque senão, você chegará no seu momento futuro, você conseguirá aquilo que você tanto almejou e aquilo se tornará o seu presente. E você continuará, porque você se habituou a isso ao longo do tempo, continuará julgando aquilo, insatisfeito com aquilo, continuará não conseguindo enxergar aquilo como aquilo é, não conseguirá aceitar aquilo como aquilo é e continuará perpetuando a sua constante insatisfação. A quarta coisa é o eu como contexto, tá? O self como contexto. O que isso significa? Desenvolver uma perspectiva de observador separando-se das suas próprias experiências e pensamentos. Esse é um assunto muito profundo e merece um vídeo só para isso. Você não é a mesma coisa que o seu pensamento, tá? Descartes falou isso, né? Penso, logo existo. Ele não identificou a origem do eu, tá? Ele identificou a origem do falso eu, do que a gente chama de ego, que é um assunto para o outro vídeo. Se você não sabe o que é Descartes, está tudo bem, não é importante para esse vídeo. O importante é, você é uma coisa, como eu disse anteriormente, por exemplo,
quando eu falei sobre difusão cognitiva, se eu tenho o pensamento eu sou burro ou eu sou infeliz, isso é um pensamento e lógico que você está sendo afetado por esse pensamento, por esta forma de pensar, mas você não é este pensamento. Você é uma outra coisa e eu vou te dar analogias sobre isso e eu quero que você preste muito atenção. Você é da seguinte forma: as nuvens passam todos os dias sobre a sua cabeça, ok? Você está olhando, observando as nuvens. Um dia, as nuvens estão negras, as nuvens estão cheias, as nuvens estão feias, elas estão com formatos esquisitos. Outros dias, as nuvens estão carregadas, está chovendo. Outros dias, tem poucas nuvens. Outros dias, o céu está limpo. Quando as nuvens não estão da maneira como você gostaria que elas estivessem, quando elas não correspondem à sua expectativa, você fica triste, você fica mal, você fica ansioso. Porém, acima das nuvens, o céu sempre permaneceu o mesmo. O eu, o verdadeiro eu, é o céu. Você não é seus pensamentos. Você não é suas emoções, você é o céu. As nuvens que ficam mudando todos os dias, praticamente todos os dias, elas são como se fossem as emoções, os pensamentos, que o tempo todo estão mudando. Nesse exato momento que você está assistindo o vídeo, você não está sentindo a mesma coisa, nem pensando a mesma coisa que 5 minutos antes, por exemplo. Porém, existe um eu que está acima disso, que é o céu. Eu quero que você perceba que você não é essa coisa que a todo momento está mudando. Eu sei que esse é um assunto às vezes complexo, talvez se você nunca se deparou com isso, continue assistindo meus vídeos que você vai entender sobre isso. Você é algo que permanece quieto, tranquilo, imutável. Só que é lógico, você não consegue perceber isso o tempo todo, a não ser que você esteja trabalhando para isso, a não ser que você se limpe dessa percepção errada. Por isso que é um treinamento, tá? Isso que eu estou falando para você é uma coisa que você precisa adquirir e cada vez mais aumentar essa percepção de que o eu não é pensamentos e emoções. O eu é uma outra coisa. É como se tivesse uma tela. Você está assistindo pensamentos e emoções, só que você pode perceber claramente que você não é isso. Lógico, a maior parte de nós somos o tempo todo carregados, influenciados por nossas emoções. Temos pensamentos de raiva, ficamos com raiva. E achamos que somos raivosos. Temos pensamentos de tristeza, ficamos tristes e achamos que somos pessoas tristes. Não, você não é isso. Você é algo que é diferente disso. Isso é apenas o clima, são as nuvens que estão passando neste momento, mas logo elas não estarão aí, a não ser que você se apegue a elas, tá bom? E perca o contato com a realidade. A outra coisa, que é a quinta coisa, são seus valores, ok? É o quinto fator da flexibilidade psicológica. O quinto fator da flexibilidade psicológica são seus valores. Identificar o que é realmente importante para você e significativo na vida da pessoa, na sua vida. O que são os seus valores? Pegue 5 pessoas que você admira, que se você não fosse você, você seria elas. Ou, de repente, as 5 pessoas que você considera as mais importantes que já viveram ou vivem neste mundo. Pode ser Jesus Cristo, Buda, pode ser Dalai Lama, pode ser um ator, pode ser um cantor, pode ser um filósofo, pode ser Leandro Carnal, pode ser Sócrates, pode ser o que for. Pegue essas 5 pessoas mais importantes. Verifique o motivo. Quais são as características que existem nelas, que elas carregam, que são as características principais que fez com que você decidisse, escolhesse que essas pessoas são as mais importantes para você, são as pessoas que você mais admira. Essas características, principalmente as que você encontrar, que são características incomuns entre essas 5 pessoas, provavelmente são seus valores. As coisas mais importantes para você, que você mais valoriza. Se você não estiver indo nessa direção dessas coisas importantes, provavelmente você estará infeliz, tá? Provavelmente você sentirá uma sensação de desconexão. Valores também são aquilo que, se você tivesse hoje com 80 e tantos anos, na maca de um hospital, morrendo, aquilo que você sabe que, se você tivesse feito ou sido, se você foi aquilo durante a vida ou fez aquilo,
a vida valeu a pena. Ou seja, você entrou em contato com seus valores, o que era importante para você, o que você valorizou muito. Ou, se você não foi aquilo ou não fez aquilo durante a vida, você provavelmente morrerá muito infeliz. A não ser que você consiga, logicamente, despachar tudo aquilo ali, todas as expectativas e ficar realmente no momento presente, tá? Então você precisa ir em direção aos seus valores. Isso foi o quinto fator do Hexaflex, da flexibilidade psicológica. E o sexto e último é a ação comprometida, que tem a ver com o anterior. Ação comprometida é tomar ações guiadas pelos valores pessoais, mesmo diante de obstáculos e experiências emocionais difíceis. O que isso significa? Se você valoriza muito, por exemplo, você valoriza muito alcançar pessoas e divulgar aquilo que você acredita, se você valoriza muito mostrar para o mundo a sua verdade e alguém te chama, por exemplo, para palestrar e você simplesmente não aceita porque você se sente um pouco ansioso e inseguro, você está deixando de fazer algo altamente valorizado por você por conta de um desconforto. E aí você está bloqueando o seu caminho. Você vai sentir numa dualidade onde você cancelou para não sentir um determinado desconforto, porém você sentiu muito mal por conta disso e a sua vida fica estagnada. Como que você faz então? Você precisa entender quais são os seus valores e precisa se manter nesta direção, independente dos desconfortos, dos obstáculos, das dificuldades. Lógico, você não vai se matar por conta disso, mas você precisa manter nessa direção, porque mesmo que você tenha obstáculos, eles serão vencidos e eles, mais cedo ou mais tarde, serão coisas muito simples de serem ultrapassadas. Se você se mantiver bloqueado por conta desses obstáculos, não caminhar na direção daquilo que você valoriza, você provavelmente ficará muito frustrado. Então, recapitulando, tá? Você precisa de flexibilidade psicológica, e flexibilidade psicológica é o cerne da terapia de aceitação e compromisso. São um conjunto de 6 fatores importantíssimos se você quiser ter saúde mental, se você quiser ter uma vida satisfatória. Esses 6 fatores que são necessários para a flexibilidade psicológica são a aceitação, desfusão cognitiva, contato com o momento presente, o self como contexto, ou então reconhecer que o eu não são pensamentos, nem situações, nem emoções, valores, tá? Que são as coisas realmente importantes para você, e ação comprometida, tomar atitudes em direção a esses valores. Dessas 6 coisas, tá? A maior parte aqui tem a ver com atenção plena, com o momento presente, com mindfulness. Por exemplo, a aceitação, difusão cognitiva, contato com o momento presente e o eu, tá? O eu não sendo pensamentos, emoções ou situações, tudo isso você encontra se você estudar atenção plena, mindfulness, meditação de atenção plena, tá? Valores e ação comprometida, você indo estudando sobre outras coisas, tá? Sobre metas, etc. Outros assuntos, você consegue ter uma visão mais ampla sobre isso. Mas a maior parte da terapia de aceitação e compromisso, a maior parte desse hexágono, desse hexaflex, desses 6 fatores, é atenção plena. São as habilidades que o mindfulness irá te fornecer. Habilidade de aceitação, habilidade de contato com o momento presente, habilidade de não se identificar com pensamentos ruins, com situações ruins, com aquilo que fica passando, que não é o seu verdadeiro eu, e reconhecer que você não é seus pensamentos, não é as suas emoções, não é a situação ruim que está acontecendo, ou aconteceu no passado, ou possivelmente acontecerá no futuro, ok? Eu espero ter te ajudado, espero que você tenha compreendido o que é flexibilidade psicológica e saiba que você precisa desenvolver isso. Isso não é uma coisa que você aprende, foi um drive, um código instalado na sua mente agora, mas é uma coisa que você precisa se lembrar e praticar. Você pode ler livros, literatura sobre isso, tá? Sugiro livros de terapia de aceitação e compromisso e livros de mindfulness. Ou você pode fazer terapia, tá bom? Se você precisar da minha ajuda, eu sou terapeuta, atendo
há mais de 7 anos, vai fazer 8 anos que eu atendo, e se colocar outras coisas, como por exemplo o tempo que eu fazia acupuntura ou fazia outras coisas, é mais ainda, ok? Se você precisar da minha ajuda, você entra em contato comigo pelo link que vai estar na descrição desse vídeo. Eu espero que isso tenha te ajudado, comenta aí, curta, se inscreva no meu canal. Se você tiver algum assunto, gostaria que eu falasse sobre alguma coisa, coloca aí a sua sugestão para um próximo vídeo. Muitíssimo obrigado se você assistiu esse vídeo. Você pode assistir outros vídeos no meu canal que também vão te ajudar. Muito obrigado e até um próximo vídeo.